Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Quero informar que este vídeo é educativo e o intuito é trazer informações aos investidores. Eu não indico investimento nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Entrando aqui no site Relação com os Investidores da Klabin, a Klabin tem 600 mil investidores. No dia 13 de 8 de 2024, tem um fato relevante, que vai ser a 15ª emissão de debêntures. No dia 12 de 8, a ata da reunião do Conselho de Administração. Entrando aqui na release dos resultados do segundo trimestre de 2024, a Klabin apresenta um EBITDA ajustado que atinge 2,052 bilhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 53% em relação ao segundo trimestre de 2023 e 24% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na celulose, o fluff é o sólido desempenho da celulose fluff com o maior volume vendido desde a startup da planta. A margem EBITDA 41%. A expansão de 10 pontos percentuais da margem EBITDA no segundo trimestre de 2024 em comparação ao segundo trimestre e 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. Nos papéis, volume de venda, aumento de 33% no volume vendido de papel, cartão e containerboard no segundo trimestre de 2024, em comparação ao segundo trimestre de 2023, impulsionado pelo ramp das MP27 e MP28. O projeto Figueira, a startup, no dia 22 de abril de 2024, a Klabin iniciou as operações de sua nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba, São Paulo, com capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano. Custo caixa total, 2,890. O custo caixa total foi de 2,890/T no segundo trimestre de 2024, queda de 11% na comparação com o segundo trimestre de 2023 e 3% comparado com o primeiro trimestre de 2024, excluindo efeitos de parada de manutenção. Os proventos, dividend yield de 5,1%. A Klabin distribuiu 1,3 bilhões em proventos nos últimos 12 meses, até julho de 2024, o que representa um yield de 5,1%, seguindo sua política de dividendos e juros sobre capital próprio. A Klabin no valor do mercado, 26 bilhões, baseado na cotação da Klabin 11, que é a Unity, em 28 de 6 de 2024. Destaques financeiros. No segundo trimestre de 2024, o volume de vendas aumentou para 995, saindo de 922 no primeiro trimestre de 2024 para 995 no segundo trimestre de 2024. A receita líquida, 4.949. O aumento de uma queda, de menos 2 pontos percentuais, pois no primeiro trimestre de 2024 a receita líquida se encontrava em 65% e no segundo trimestre de 2024 a receita líquida decresceu para 23%. O EBITDA está ajustado 2,052 no segundo trimestre de 2024, um aumento de 41%, saindo do primeiro trimestre de 2024, que era 1,652, correspondendo a 37%, para o segundo trimestre de 2024, para 2,052, correspondendo a 41% de aumento. O lucro, prejuízo líquido, 315.
O endividamento líquido, 23,756, saindo do primeiro trimestre de 2024 de 21,350 para 23,750 no segundo trimestre de 2024. Os investimentos, 852 mil. Continuando. A mensagem do trimestre. O segundo trimestre de 2024 foi marcado por contínua melhora nas condições dos principais segmentos da atuação, observado desde o início do ano. Porém, parcialmente refletido nos resultados da companhia devido a problemas logísticos que estão afetando as operações de contêineres no Porto Sul e Sudeste do Brasil. Além disso, em abril foi realizada a startup das operações de Porto Figueira, nova fábrica de papelão adulada em Piracicaba, São Paulo. Operações, Nova Figueira, nova fábrica de papelão ondulado em Piracicaba. A Klabin, ela investe em startup também, interessante. Segundo a administração da Klabin, em respeito à celulose, o balanço de oferta e demanda do mercado se manteve positivo ao longo do segundo trimestre. A demanda por fibra curta, fibra longa e fluff permaneceu aquecida. Fluff foi o que teve mais venda, né? Resultando em uma alta de preço em todas as regiões do segundo trimestre de 2024. Nesse cenário, segundo a administração da Klabin, os preços na Europa subiram em média 21% na fibra curta e 13% na fibra longa, na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Na China, a alta foi de 9%, tanto na fibra curta quanto na fibra longa. Segundo a administração, no segmento de fluff, o mercado se mostrou resiliente, com volume de venda recorde para um único trimestre. Na Klabin, desde o startup da Puma 1 e preços mantendo um diferencial importante na comparação com outras fibras. O segmento papel cartão continuou demonstrando sua resiliência no segundo trimestre de 2024, atingindo um volume de vendas de 26% superior ao segundo trimestre. Então teve um aumento nas vendas, suportado pela continuidade do ramp-up da MP28. No Brasil, segundo a indústria brasileira de Averes, o IBA, que não considera o volume de LPB, as vendas de janeiro de maio de 2024 versus o mesmo período do ano anterior apresentaram um crescimento de 2,3%, enquanto o volume de vendas da Klabin cresceu 15%. Na comparação do primeiro semestre de 2024 com o mesmo período de 2023, volume de vendas, a Klabin cresceu em 15%. No mercado de containerboard, a demanda seguiu aquecida no trimestre, criando condições favoráveis para os anúncios de aumento de preço realizados pela Klabin, ainda parcialmente refletidos no resultado devido aos problemas logísticos citados anteriormente. Com o fortalecimento da demanda, as vendas de containerboard aumentaram 44% no segundo trimestre de 2024 em relação ao segundo trimestre de 2023 e 32% na comparação do 6M24 em relação ao 6M23. As embalagens, de acordo com a administração, foram informações prévias divulgadas pela Emapel. O volume de expedição de papelão ondulado no segundo trimestre, medindo em metros quadrados, apresentou aumento de 5,6% na comparação com o segundo trimestre de 2023, ao passo que a Klabin cresceu 4,8%, alcançando 404 milhões de metros quadrados no mesmo período. Este crescimento foi impulsionado principalmente por maiores volumes vendidos de caixas para o segmento de alimentos e chapas.
Já em toneladas, o volume de expedição em papel teve crescimento de 5,4%, enquanto a Klabin o aumento foi de 4,6% no mesmo comparativo, totalizando 226 mil toneladas. A diferença da variação entre metros quadrados e toneladas mostra um sucesso do Alkaline, que, como previsto, trouxe redução da gramatura nas embalagens. Ainda em embalagem, a demanda de cimentos no Brasil, que impacta a venda dos sacos industriais da companhia, apresentou crescimento de 1,5% no período acumulado de janeiro a junho de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria Cimentos, SNC, a Klabin, o volume de venda de sacos industriais do segundo trimestre apresentou redução de 2%. Redução de 2%. Em comparação ao mesmo período do anterior, explicado principalmente pelo carry-over de parte do volume pelos problemas logísticos mencionados anteriormente. Então, como podemos perceber, houve um problema logístico que acarretou essa redução de 2% em comparação ao mesmo período, né? A receita líquida total da Klabin foi de 4 bilhões 949, crescimento de 15% em comparação ao segundo trimestre de 2023. É explicado pelo maior volume de vendas, aumento no preço da celulose e fibra curta, bem como a valorização do dólar frente ao real sob exportação no período. Por isso que é interessante as pessoas investirem em empresas que vendem e têm os seus produtos cotados em dólar. Porque como o dólar é uma moeda forte em comparação ao real, por mais que a empresa pratique poucas vendas, mesmo vendendo em dólar, o seu resultado vai ser superior comparado à venda em real. O custo caixa total por tonelada, que desconsidera os efeitos de parada geral de manutenção, apresentou redução de 11% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, explicando principalmente pela maior diluição de custos fixos devido ao maior volume de vendas. Focando aqui no EBITDA ajustada, totalizou 2,052 bilhões no segundo trimestre, 53% maior na comparação com o segundo trimestre de 2023 e 24% superior ao primeiro trimestre de 2024, com margem EBITDA de 41%, expansão de 10 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e 4 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2024. Diante desta conjuntura, a companhia encerrou o trimestre com alavancagem, medida pela dívida líquida com relação ao EBITDA ajustado, em dólar, de 3,2 vezes dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da companhia. Então, quem dita é a política de endividamento financeiro da companhia. Os resultados sólidos apresentados no trimestre refletem a eficácia do modelo de negócios integrados, diversificados e flexíveis em diferentes cenários de mercado. A Klabin segue comprometida com seu objetivo de criar valor de forma sustentável para todos os stakeholders. Essa empresa, a Klabin, ela é sustentável porque ela planta, a árvore cresce, ela vai fazer celulose para fazer papel, papelão. E isso não tem fim. É uma empresa sustentável. É interessante a Klabin. Continuando aqui para o desempenho operacional e econômico financeiro. Com relação à produção de celulose e papéis. A celulose teve um aumento de 404 no segundo trimestre comparado ao primeiro trimestre de 2024 de 382. Os papéis, ele teve um aumento do primeiro trimestre de 2024 de 672 para o segundo trimestre de 2024 de 687. Papéis, os papéis, papel cartão 222, MP 28,
38. Houve uma redução, né, de 46 para 38. Containerboard, 465. Aumentou, pois no primeiro trimestre era 441. No primeiro trimestre, 236. No segundo trimestre de 2024, o Craftline teve um aumento para 243. O papel MP27 saiu de 104 no primeiro trimestre de 2024 para 108 no segundo trimestre de 2024, aumentou. O papel MP28 saiu de 46 no primeiro trimestre de 2024 para 57 no segundo trimestre de 2024. E os recicláveis, 55 para 57. O volume total de produção no segundo trimestre de 2024 foi de 1.091. Um aumento, pois no primeiro trimestre de 2024 ficou em 1.054. Comparado a 2024 com 2023, 13%. Aumento aqui de 13%. O volume total de produção foi de 1.091 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2024, aumento de 25% em relação ao mesmo trimestre de 2023. O volume de produção de celulose no segundo trimestre totalizou 404 mil toneladas, aumento de 26% na comparação com o mesmo período do ano anterior, uma vez que o volume do segundo trimestre foi impactado pela parada geral de manutenção realizada na unidade Ortigueira. Como podemos ver aqui, ó, teve uma redução, né? Teve um impacto, pois houve uma parada geral de manutenção realizada na unidade de Ortigueira. A produção de papel cartão no trimestre foi de 222 mil toneladas, 22% superior ao segundo trimestre de 2023. O aumento se deve ao ramp de MP28, esse papel aqui, ó, que no período produziu 38 mil toneladas de papel cartão. Em containerboard, o volume de produção no segundo trimestre de 2024 foi de 465 mil toneladas, 26% maior versus o segundo trimestre de 2023. Este crescimento é resultado do ramp da MP27, esse papel, e da MP28, que é outro papel, e do menor volume produzido no segundo trimestre de 2023, devido à parada geral da unidade da Ortigueira. Além disso, devido às melhores condições de mercado, a Klabin segue o processo de retomada de produção de máquinas de papel que estavam paradas. A MP1, em Monte Alegre, que produz Craftline, religada em janeiro de 2024, e o papel MP17, em Goiânia, que produz recicladas, religada em junho de 2024. As máquinas de reciclado MP29 em Paulínia e MP30 em Franco da Rocha seguem paradas. Então a Klabin ela pôs em funcionamento duas tomadas de produção de máquinas, né? Uma a MP1 em Monte Alegre e a outra em Goiânia. Só que tem duas máquinas de reciclado parada, a MP29 em Paulininha e a MP30 em Franco da Rocha. Volume de venda: celulose aumentou de 362 para 371. Os papéis saiu de 306 para 355. As embalagens de 248 do primeiro trimestre de 2024 para o segundo trimestre de 2024, aumento para 262. Outros 6 para 8, houve um aumento. Volume total de venda: 922 no primeiro trimestre de 2024 para 995 no segundo trimestre de 2024, um aumento de 10% de um ano para o outro. Em celulose, o volume total comercializado foi de 371 mil toneladas no segundo trimestre, 11% acima do segundo trimestre de 2023. Esse aumento é explicado pela menor base de comparação, já que a parada geral da manutenção da unidade de Ortigueira ocorreu no segundo trimestre de 2023 e em 2024, e será realizado no terceiro trimestre.
O volume de venda de papel cartão foi de 240 mil toneladas no segundo trimestre de 2024, aumentou 26% em relação ao segundo trimestre de 2023, impulsionado pelo roadmap do papel MP28. Em containerboard, o volume de venda da Klabin foi no segundo trimestre de 2024 de 141 mil toneladas, correspondendo 44% superior em 44% superior em relação ao segundo trimestre de 2023. Quem impulsionou esse aumento foi a MP27 e a MP28, esses dois papéis, e o aumento das exportações, que compensaram parcialmente o efeito de carry-over por problemas logísticos na operação de containers. As exportações ajudam muito, né? Nosso segmento de embalagem, o volume de vendas de papelão ondulado da Klabin no segundo trimestre de 2024, medido em metros cúbicos, apresentou um aumento de 4,8%. Um aumento em relação ao segundo trimestre de 2023, enquanto em toneladas o crescimento foi 4,6%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo maior volume de venda de caixas para o segmento de alimentos e chapas. O segmento de alimento e chapa está tendo volume de vendas da Klabin, né? Impulsionando o volume de venda da Klabin. O volume de venda de sacos no segundo trimestre de 2024 teve uma redução de 2% em relação ao segundo trimestre de 2023, principalmente pelo carry-over de parte do volume do mercado externo para problemas logísticos mencionados anteriormente. Volume de venda saindo aqui do segundo trimestre de 2023 de 856 para 995 no segundo trimestre de 2024, um aumento de mais de 16%. O produto containerboard 15%, a celulose 37%, os cartões 22% e as embalagens 26,6% no segundo trimestre de 2024. Esse aqui é o gráfico que fala sobre o volume de vendas por produto. Então, quem vendeu mais aqui foi a celulose, correspondendo a 37% do volume de vendas da Klabin. Receita líquida, madeira, celulose, 1,58, 1,508, aumento de 19%. Nos papéis, saiu de 1.411 para 1.603, um aumento de 16%. Nas embalagens, teve um aumento de 5%, saindo de 1.526 para 1.607 no segundo trimestre de 2024. A receita líquida teve um aumento de 12%, saindo de 4.430 para 4.949 no segundo trimestre de 2024. Um aumento de 3%. A receita líquida. Receita de venda por produto. Containerboard 10%, outros 1%, celulose 33%, cartões 23% e embalagens 33%. No segundo trimestre de 2023, a receita líquida teve um aumento de mais de 15%, saindo de 4.293 para 4.994. 63% mercado interno e 37% mercado externo. A receita líquida totalizou 4,949 bilhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 15% em relação ao segundo trimestre de 2023, refletindo principalmente o maior volume de vendas, o aumento no preço de celulose e fibras curtas, bem como a valorização do dólar frente ao real sobre as exportações no período. Os custos e despesas operacionais. Custo caixa de celulose. Para efeito informativo, é divulgado o custo caixa unitário.
Os custos de produção de fibra curta, longa e fluff em relação ao volume de produção de celulose no período. O custo caixa de produção não contempla despesas de venda gerais e administrativas, constituindo exclusivamente o montante dispensado na produção de celulose. O custo caixa de produção de celulose foi de 1,205 por tonelada no segundo trimestre de 2024, uma queda de 12% em relação ao segundo trimestre de 2023. No período houve redução de custo de fibras, resultado principalmente da menor utilização de madeira de terceiros. Houve uma queda no custo de químicos devido ao menor consumo proporcionado pelas plantas de ácido sulfúrico e sulfato de potássio, além do menor preço, especialmente de soda cáustica. Essa redução mais do que compensaram o maior custo de combustível. Lucro, prejuízo líquido, 315. Uma redução de menos 31%. O EBITDA ajustado, 2,052, um aumento de 24%. E na geração de caixa, EBITDA ajustado mais o CAPEX de manutenção, 40%, saindo de 1,101 para 1.546. EBITDA ajustado totalizando 2,052 bilhões, 53% maior na comparação com o segundo trimestre. A geração de caixa por tonelada, medida pelo EBITDA ajustado, deduzido o CAPEX de manutenção em relação ao volume, foi de 1,554 toneladas no segundo trimestre de 2024, 39% superior ao segundo trimestre de 2023. O aumento é explicado substancialmente pelo forte aumento do EBITDA que compensou o maior CAPEX de manutenção. Endividamento e aplicações financeiras. No curto prazo, a porcentagem de 7%, 2.566, uma redução de 7%, pois em março de 2024 estava 8%. Total longo prazo, 34.152, a porcentagem de 93%, um aumento de 1% comparado ao março de 2024. Endividamento bruto, 36.716, um aumento do endividamento bruto, pois era de 33.150, passou para 36.716. Endividamento líquido, 23.756. O endividamento bruto em 30 de junho de 2024 foi de 36,716 bilhões, aumento de 3,566 bilhões em relação ao final do primeiro trimestre de 2024. Esse aumento é explicado majoritariamente pelo efeito da valorização do dólar sobre o endividamento em moeda estrangeira, a captação líquida de recursos realizada no trimestre, no montante de 223 milhões. O prazo médio de vencimento da dívida encerrou o segundo trimestre de 2024 em 88 meses, sendo 65 meses para as dívidas em moeda local e 95 meses para a moeda estrangeira. O custo médio da dívida Klabin em moeda estrangeira, principalmente fonte de crédito da companhia, mantém-se igual ao trimestre anterior, encerrando o segundo trimestre em 5,7% ao ano. Dívida em dólar, 32.134. Dívida em real, 4.582. E o caixa da empresa é 12,960 milhões. Desses, 52% do caixa é em dólar e 48% é em real. As despesas financeiras, 625 milhões no segundo trimestre. A variação cambial totalizou o efeito negativo de 189 milhões no segundo trimestre de 2024. Investimento em milhões, silvicultura,
continuidade operacional, compra de madeira em pé, exportação florestal, projetos especiais, modernização do Monte Alegre, projeto Puma 2, totalizando 858. Um guidance de 2024 de 3.322. Uma redução de 19% comparado ao ano anterior. O fluxo de caixa livre ajustado desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão. No segundo trimestre de 2024 foi de 965 milhões. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado somou 2,683 bilhões, equivalente ao Free Cash Flow Yield de 10,7%. O ROIC, retorno sobre o capital investido, ativo total, 55,532 no segundo trimestre de 2024. Capital investido, 42.632. Capital investido ajustado, 39.051. EBITDA ajustado, 6.640. Fluxo de caixa operacional, 4.038. O ROIC de 10,3%. Em 2023, o ROIC da Klabin era 15,7%. No primeiro trimestre de 2024 caiu para 9,7%. No segundo trimestre de 2024, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, está em 10,3%. O retorno consolidado da Klabin, medido pela métrica de retorno on invested capital, ROIC, foi de 10,3% no segundo trimestre de 2024. Redução de 5,4 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa retração se deve majoritariamente ao aumento de capital investido ajustado, além da redução no fluxo de caixa operacional ajustado. O capital investido no segundo trimestre foi afetado principalmente pelo aumento do ativo total, reflexo da imobilização dos investimentos da segunda fase do projeto Puma 2 e do projeto Figueira, além do aumento da caixa em fundo do projeto KET. O fluxo de caixa operacional ajustado apresentou redução de 3%, quando comparado com o mesmo período de 2023, devido à queda do EBITDA ajustado no comparativo dos últimos 12 meses. Distribuição do Free Float, que são ações em livre negociação no mercado. Pessoas físicas, 26%. Pessoa jurídica nacional, 15%. E 59% pessoas jurídicas estrangeiras. Os nacionais, 41%. E os estrangeiros, 59%. O Free Float considera o total de ações, excluindo-se controladores, conselheiros, diretores, ações em tesouraria e Monteiro Aranha. Closing do projeto KET. Conforme o fato relevante divulgado no dia 16 de julho de 2024, foi realizado o closing do projeto KET, após a verificação das condições suspensivas acordadas, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica CAD. Os proventos, conforme avisar aos acionistas, divulgado em 30 de julho de 2024, o Conselho de Administração da Klabin aprovou o pagamento de dividendos no montante de 410 milhões. 410 milhões. O pagamento será realizado no dia 15 de agosto de 2024 e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir do dia 6 de agosto de 2024. Então, quem comprou ações no dia 6 de agosto de 2024 terá direito a receber os pagamentos no dia 15 de agosto de 2024, que é a data do pagamento. Então é isso, pessoal. Se as informações desse vídeo foram úteis e trouxeram informações relevantes para a sua análise como investidor, eu peço que se inscreva no canal, comente, deixe o like, compartilhe com os amigos. Lembrando que eu não indico compra de ativo, não indico venda de ativo e nem manutenção de ativo. Esse vídeo é um vídeo educacional e informativo. E até o próximo vídeo. Valeu!